sociedade não aceita financiamento inflacionário de déficit público. Nossos jovens foram às ruas protestar contra a tarifa de ônibus sem saber, eles estavam protestando contra a inflação. O Canal 1 Brasil, em parceria com a XP Investimentos, vai conversar agora com Zeina Latif, que é economista-chefe da XP, uma das economistas que mais debatem as reformas e o futuro do Brasil. Zeina, obrigada por receber o 1 Brasil. A gente está num momento extremamente frágil e especial ao mesmo tempo da economia brasileira, no momento em que o debate sobre as reformas, as famosas reformas estruturais, deixou de ser um debate estritamente político, ali envolvendo forças políticas, e passou a ser um debate sobre a sobrevivência econômica e de desenvolvimento do Brasil. Como é que está o seu termômetro para o avanço desse debate? Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que entender que o quadro é realmente muito grave, e quanto mais a classe política, quanto mais as lideranças do país entenderem que o país envelhece, a gente está envelhecendo rapidamente, o bônus demográfico a gente tem 4, máximo 5 anos pela frente, ou seja, vão ser menos pessoas para carregar o piano, e o piano está mais pesado, portanto cada uma delas vai ter que ser mais produtiva, a gente precisa destravar a agenda de produtividade e, obviamente, antes disso, a questão fiscal, O custo de envelhecer rapidamente significa também gastos crescentes com previdência, que já são muito elevados quando a gente compara com a experiência mundial. Bom, o que eu noto é que, apesar desse debate ser tão importante, desse momento ser particularmente desafiador, quer dizer, se a gente errar dos nossos passos aí nos próximos anos, a gente vai estar comprometendo seriamente o funcionamento da economia em breve. Eu vejo hoje uma maior maturidade do país para discutir isso. Então, eu acho que hoje o país está melhor posicionado, não pode comparar hoje com o que foi, por exemplo, 2014. Eu não estou me referindo à sociedade, apenas eu estou me referindo à classe política. Hoje essa clareza sobre essa necessidade é muito maior. Claro que a gente vai ter que olhar em cada candidato a capacidade que vai ter de entregar uma agenda ambiciosa. Aí essa resposta a gente ainda não sabe, mas que o debate econômico avançou muito, ainda mais depois desse colapso que a gente teve com o governo Dilma, isso eu acho que é inegável. O debate sobre as reformas é um debate antigo no Brasil, porque a gente convive com distorções há muito tempo, Quer dizer, e nós chegamos agora a esse funil em que a gente só atravessa se fizer as reformas. O debate avançou, e aí a minha pergunta para você é sobre as ferramentas e os instrumentos para fazer as reformas. Quer dizer, a maioria delas depende de uma maioria do Congresso Nacional, Então, o Brasil está refém ao mesmo tempo de uma mudança estrutural importante, mas também está muito refém de um Congresso ativo. Qual que é a tua expectativa? Você está colocando o amadurecimento da classe política, mas esse amadurecimento, na prática, você acredita que vai se transformar? Quer dizer, que esses instrumentos que são necessários para a mudança, eles vão ser bem aplicados? Thaís, tem resposta que a gente ainda não tem. Essa agenda de ajustes, tanto pensando no fiscal, no equilíbrio fiscal, na estabilidade da dívida pública, como proporção do PIB ao longo do tempo, quanto essas reformas para aumentar a produtividade, não são agendas politicamente fáceis. A sociedade reage, os grupos organizados reagem, aceitam a reforma, só que só se for a do outro, a minha, aquilo que impacta o meu setor, não. Portanto, é uma agenda politicamente desafiadora, por isso que a gente não tem essa resposta. Quem vai ser o presidente? Quer dizer, que presidente é esse que a gente vai ter? Será que ele vai ter essa habilidade política? Não basta ter clareza sobre esse diagnóstico. Precisa ter uma força política. Tem que também ter habilidade política e capacidade de enfrentamento, porque o tempo todo você vai estar enfrentando grupos de interesse, alguns mais organizados, que pressionam o Congresso, Portanto, a gente não sabe, eu tenho confiança que muitas reformas vão sair, mas de verdade a gente não sabe a profundidade, a extensão desse movimento. O que eu acho só é o seguinte, o Congresso, eu acho que com um bom diálogo,
eu acho que o Congresso pode se surpreender. Se a gente for olhar o que aconteceu no governo Temer, nós tivemos algumas reformas muito importantes e algumas delas nem precisaram tanto de grande articulação política. Foi um esforço ali do Congresso, junto com o time econômico, junto com forças do setor privado. Eles souberam entregar, né? Exatamente, a gente viu isso na reforma trabalhista, a gente viu isso na TLP. Então, eu penso o seguinte, o presidencialismo de coalizão, ele tem um desafio aqui, porque os recursos já são mais escassos. Portanto, a gente vai depender da boa política para destravar muitas dessas reformas. Apesar do ceticismo da sociedade, eu acho que muitas vezes o Congresso surpreende positivamente. Eu acho que vai depender muito do amadurecimento do setor privado e da capacidade de articulação. Essa ênfase que eu dou no setor privado, eu acho importante pelo seguinte, você olha assim o cidadão médio, enfim, no Brasil, todos nós, de alguma forma, a frase que todos nós temos na cabeça é sempre assim, por que esse governo, por que esse governo? E a gente tem que lembrar que a gente tem que falar, bom, e esta sociedade, e essas lideranças do setor privado, porque não dá para a gente querer da classe política mais do que ela pode entregar. Se tem uma agenda na mesa, essa agenda já é conhecida, mas a sociedade, as lideranças... Existe uma contraparte e essa contraparte tem que fazer o seu papel, né? Tem que ter apoio. Você vê, por exemplo, a gente está num ano de eleição, o presidente enfraquecido é um presidente que não vai concorrer para a sua reeleição. Naturalmente, o Congresso tem decisões que são polêmicas, mas olha a quantidade de decisões. Daí a gente olha e fala, tá vendo, os políticos, mas esquece que do outro lado do balcão... Tem uma pressão do setor privado. Tem um setor produtivo, um setor privado que está pressionando. Então, o país, eu acho que o que a gente tem pela frente é um teste de maturidade de todos nós, né? De que país a gente vai ter, né? Tem um lado dessa história que é o seguinte, como o dinheiro acabou, o dinheiro acabou. Se a gente for olhar, o Brasil só fez grandes reformas em situações de aperto, de crise. Bom, é esse estado de coisas. Eu acho que, a julgar pelo passado, eu acho que tem uma chance, sim, da gente ter boas reformas daqui pela frente. Até porque não temos mais muita opção. Aquele instrumento de barganha que a gente viu funcionar há tantos anos não existe mais, né? Quer dizer, Diminuiu. Agora vai ter que ser o entendimento, a compreensão do que é bom para o Brasil. E uma sociedade que está mais exigente. Que se a gente for pensar bem, a gente pegando a questão fiscal, claro, por exemplo, a sociedade não aceita financiamento inflacionário de déficit público. Eu acho que, em boa medida, a queda da Dilma foi por causa da inflação elevada. Eu acho que as pessoas, isso gerou um desconforto na sociedade. Naqueles protestos lá de 2013, não é coincidência que naquela época a inflação de alimentos era 15%. Nossos jovens foram às ruas protestar contra a tarifa de ônibus sem saber, eles estavam protestando contra a inflação. Então a sociedade não aceita inflação. Acho que isso é um avanço institucional. Para uma moeda tão jovem, né? Exatamente. A outra coisa, a sociedade não aceita aumento da carga tributária, né? Eu acho que o que aconteceu na paralisação dos caminhoneiros já dá uma noção da resistência da sociedade com determinadas atitudes. Então vai ter que cortar gastos, né? E a nossa classe política é pragmática. Se a gente for olhar bem, né, às vezes o pragmatismo às vezes é excessivo, né? Mas é isso, é uma sociedade mais exigente. Se a gente for olhar do ponto de vista de funcionamento do Estado, também é uma sociedade que hoje quer um Estado que oferte serviços públicos e de qualidade. Então, vamos ver como vai dar esse jogo, né, de sociedade mais exigente, papel das lideranças do setor privado e a reação do próximo presidente a isso. Eu quero puxar agora o teu olhar para o lado do investidor. Não estou só falando do investidor estrangeiro, não. Estou falando mesmo do investidor nacional e não investidor de mercado financeiro, aquele que vem buscar um ativo financeiro que tem preço bom e rentabilidade interessante, né, sedutora. Eu estou falando daquele investidor que olha para o Brasil do tamanho que ele tem, né, com todas as promessas que a gente sempre carregou no DNA do Brasil e diante do cenário internacional. Esse investidor, o que ele quer saber de você, por exemplo, para ele tomar uma decisão? Ele está à espera de uma mudança ou já tem algo que é possível fazer agora? Olha, é claro que depende do perfil de cada investidor. Vamos pensar o seguinte, aquele investidor, aí pode ser o doméstico, pode ser o estrangeiro, claro,
olhando o longo prazo. Não tem jeito, tem um certo compasso de espera, mas acho que é importante entender que não se resume à questão eleitoral. Ela é também um pouco, né, os investidores aguardando o que vai ser dessa agenda que a gente está falando. A gente tem hoje um país com uma insegurança jurídica enorme, né? Você não sabe como o judiciário vai arbitrar, ou mesmo pegando o sistema judiciário, incluindo aqui Tribunal de Contas, Ministério Público, como vai agir em decisões que impactam a responsabilização também, a economia, né? Claro. As decisões de investimento. A gente tem marcos regulatórios que são frágeis em alguns aspectos. Então, toda essa insegurança jurídica dificulta a tomada de investimento, principalmente de longo prazo no Brasil, investimento de infraestrutura. Mas você vê esse investidor querendo vir para cá, mesmo assim, à espera de uma decisão sensata e correta da nossa parte de mudança nas estruturas? Não, é o esperar para ver. Eu acho assim, acho que existe uma ansiedade, porque assim, o Brasil é um país aí para ser construído, vamos dizer assim. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa infraestrutura, né? Não é à toa que a gente tem infraestrutura frágil, enfim, insuficiente, de baixa qualidade. É porque, de fato, nós temos... a gente tem uma demanda enorme por infraestrutura e uma oferta pequena por causa das complexidades nossas, né? Incluindo aí toda a insegurança jurídica, a complexidade de regras. O que eu acho é que, assim, se a gente acertar o pé dessa agenda, vai ter muito interesse pelo Brasil, porque realmente, assim, as oportunidades são enormes. Mas essa agenda, eu acho que ela vai naturalmente se colocando, acho que ela, né, aliás, ela já se colocou lá atrás, a Dilma não entendeu nada, fez errado, foi para o outro caminho, mas era uma agenda... E gerou um retrocesso na agenda econômica do país, mas ela reaparece agora, então eu acho que a tendência é a gente avançar. E vejo também nessa agenda também uma postura diferente do setor produtivo. Claro que tem ainda aquela coisa do Brasil velho, que quer subsídios e proteções, mas vejo também dentro do setor produtivo um anseio para avançar. Então, acho que nessa construção dessa agenda que lá na frente vai destravar investimentos, que o setor privado vai entrar, eu acho que o próprio setor privado tende a levar essa agenda para o governo, essa agenda de redução de custo Brasil. Né? Eu acredito que isso é um caminho e se o próximo presidente, os próximos, enfim, acertarem o pé nessa agenda, eu acho que a gente vai poder ter realmente uma mudança muito forte no país. Né? A Previdência não tem como não ser a primeira nessa fila, né? Olha, então, aí eu estou falando muito dessas questões de atrair, quer dizer, o dinheiro acabou, você precisa atrair o setor privado, para o setor privado investir, ele precisa de segurança. Né? Não pode ter esse quadro de incertezas enormes. No alicerce desse ambiente, tem que considerar o fiscal. Não dá para ter ambiente macroeconômico estável se você não sabe para onde vai as contas, né? Para onde vai a dívida pública, para onde vai, portanto, o câmbio, a inflação, mesmo. A Selic, quer dizer, a questão da solvência, ela é alicerce dessa discussão, porque é ela que promove a estabilidade macroeconômica. Né? Não é isso que vai fazer o país crescer e ficar rico, mas é o alicerce. Então, não há dúvida, até porque se eu for pensar, eu falei muito da questão da insegurança jurídica, mas hoje quem vai investir no Brasil já nem sabe qual que vai ser a carga tributária que vai ter no ano que vem. Quer dizer, é uma questão de preços de ativos, é uma questão das principais variáveis macroeconômicas, mas também até do cálculo ali do seu negócio. Você não sabe, né? Não tem segurança para variáveis que são essenciais no cálculo ali do retorno do seu investimento. Né? Mas vejo, de fato, assim, tem um lado bom do dinheiro ter acabado, porque força a gente a avançar nessas agendas. Incentivos, claro. Você enxerga um momento de transformação no Brasil? A gente realmente está vivendo um momento de transformação? Você colocou muito a coisa do avanço, que a gente vai avançar, quer dizer, nós temos vários incentivos aí, que não esse velho do dinheiro público empurrando o Brasil. Você enxerga um momento de transformação do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, aquele período, principalmente ali do governo da Dilma Rousseff, que foi um desastre para a política econômica em vários aspectos,
a gente via que apenas um grupo muito pequeno de analistas, enfim, alertava para os riscos. Muitas vezes o próprio mercado financeiro foi complacente, as agências de rating foram complacentes. A gente tinha ali o Brasil ainda respirando, né, as gorduras que foram acumuladas nas gestões anteriores. Hoje, eu acho que as coisas estão muito mais claras. Se a gente pega um pouco mais adiante a eleição de 2014, em que, né, o discurso oficial era um discurso, olha, está tudo certo com o país. De negação, né? De negação. Eu não sei o que era negação e o que era mentira. Má fé mesmo. Exatamente. Difícil saber o que era um e o que era outro. Mas você via ali um discurso que, de fato, ele não ficava de pé. E aí você tinha a oposição, todos os outros candidatos da oposição, sem conseguir fazer um contraponto àquilo, até porque, como a economia estava sendo artificialmente estimulada, a própria sociedade desconfiava que tinha, né, tanto é que a Dilma ganhou com uma margem muito apertada, desconfiava que tinha alguma coisa errada, mas isso não era, de fato, muito claro. Então, o que eu percebo é que, infelizmente, o custo foi muito alto. Vai ser, né? Mas um custo de uma recessão tão séria, sendo, né? Mas eu acho que a gente, assim, a impressão que dá é que muitas lições estão sendo tomadas depois desse desastre todo na economia. Então, eu realmente acho que tem um amadurecimento, né, de uma forma geral do país, da sociedade, do setor privado, dos nossos políticos. O problema é que, assim, tem todos esses anseios, uma sociedade que está muito cansada da classe política. Bom político é aquele que consegue entender os anseios da sociedade e busca entregar de forma consistente, de forma, né, que seja sustentada. Você não faz uma coisa de curto prazo para lá na frente estourar. Quer dizer, de fato, ter uma agenda consistente. E essa resposta a gente não tem, né? Corremos o risco de um cenário, apesar dessas transformações que eu acho que estão acontecendo, corremos o risco de um cenário, de um Brasil que avança muito lentamente, que o PIB per capita cresce muito lentamente, que a gente perde oportunidades. É claro, esse cenário, infelizmente, ele pode acontecer. Vai ser um teste para a nossa maturidade. Mas ele é inescapável, né? Quer dizer, o período de não escolher, ele não existe mais, né? Quer dizer, nós seremos obrigados a fazer escolhas. Bom, o tempo todo estamos fazendo e fizemos escolhas erradas. Agora, o espaço para escolhas, ele diminuiu. Porque a gente tem, para começar, bom, eu falei dessa questão de uma sociedade que está mais exigente, mas a gente tem também instituições de controle mais atentas. Acho que depois do que foi, pensando aí na gestão das contas públicas, depois do que foi o vexame ali da contabilidade criativa da Dilma, as pedaladas, as instituições de controle estão atentas. A gente tem amarras constitucionais, que a gente está, né, tem regra de ouro, regra do teto de gastos. A própria TLP, que reduz ali a capacidade. A lei de responsabilidade fiscal. Claro. Né? A gente tem a lei das estatais. A gente tem hoje um arranjo tal das nossas instituições, e aí até com medidas que são constitucionais, amarras constitucionais, que limitam o poder discricionário da destruição do presidente. É claro que se nós fôssemos uma sociedade, né, madura, não ia precisar ter tantas amarras. A gente precisou criar essas amarras para que, de fato, a gente, com o tempo, consiga estabilizar a dívida. Quer dizer, a hora que o país adquirir maturidade, né, passar nesse teste, que, olha, não, de fato, é um país que não tem problema de solvência lá adiante, mais do que isso, tem uma boa qualidade de gasto público, a gente pode abrir mão dessas amarras. Hoje não. E tem essas amarras, elas hoje já estão constrangendo a ação do presidente, do Congresso, e tem instituições de controle atentas. Então, você vê, por exemplo, nessas, né, aquilo que a imprensa chamou do pacote do Congresso, da bomba fiscal, as pautas bombas. Pauta bomba. Qual que tem sido o recado
dos órgãos de controle. Olha, não vai passar. Não pode. Se vocês, Congresso, aprovaram, mas não há recursos para isso. Vai ter que repensar. Quando que a gente viu isso, né? Exatamente. No passado recente, então, né, Zena? tudo isso, se a gente vai juntando, vai somando tudo isso, e a gente percebe que tem um país que está amadurecendo. Pode ser que numa velocidade que é lenta em relação à ansiedade da sociedade. É verdade, né? Mas eu acho que é um país que está amadurecendo sim. Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento de transformação e para o bem, né? Transformação que eu acredito que é para um país que vai conseguir entregar essas agendas de um Estado mais justo, de contas públicas equilibradas, mais eficiente, que cresce mais, né? Mais eficiente, que promove o crescimento econômico. Vejo uma discussão de melhor atuação, principalmente se a gente pensa assim, os mais jovens, né? Que querem um Estado mais enxuto, mais eficiente. Tem uma brisa, tem novos ventos aqui no país. Obrigada, Zena, pela conversa. Agradeço.